Bom, gente, vamos então, eu vou fazer um breve comentário, né, seguindo as nossas apresentações, né, lembrando que a ideia, então, da gente promover essas discussões em termos de determinados temas, né, de direitos humanos, é a ideia de, durante a pandemia, onde a gente está, né, difícil algumas atividades de extensão, né, fazer com que vocês pesquisem, entrem em contato, né, nem que seja, né, pela internet, tudo, com pessoas envolvidas com esses temas, né, na cidade. Né? Então, nós trabalhamos na, na aula de ontem, né, que foi o primeiro tema, as pessoas em situação de rua, né, e ideias, apresentações foram muito boas, né, com slides muito ricos, trazendo aí essa questão das pessoas em situação de rua na cidade de Belo Horizonte, mas não só na cidade de Belo Horizonte, né, os trabalhos também levantaram a situação no Brasil inteiro e também fazendo uma comparação com o que acontece em outros lugares do mundo. Né, a situação das pessoas em situação de rua que tem crescido muito, né, justamente com a crise econômica, né, que se agrava, que já vinha de algum tempo e que se agrava com a pandemia, chegando a situações, né, gravíssimas, né, com centenas de milhares de pessoas morando nas ruas. Né. Nós comentamos o caso de Los Angeles, nos Estados Unidos, uma cidade rica, dentro de um estado rico, de um país muito rico, que tem mais de 100 mil pessoas desabrigadas, né? Essa situação que vai também ocorrendo em várias metrópoles pelo mundo afora, também com a questão da imigração, né? E no Brasil com a crise econômica que a gente vive. Na aula de hoje, o tema que vai ser apresentado então para os alunos é sobre o sistema carcerário. Né? Então, a intenção também é que vocês pesquisem, né, e procurem sobre a realidade, né, do sistema carcerário aqui na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil, e pode também fazer, né, um estudo comparado em outros lugares do mundo. Né? A questão do sistema carcerário, a gente vive hoje, principalmente, a gente pode dizer que esse processo de encarceramento em massa, né, de aprisionamento das pessoas, né, ele é um processo que retorna no final do século XX, né, com a ascensão de governos com propostas neoliberais, o que significa, né, a diminuição dos direitos sociais, né, o aumento da desigualdade das pessoas, os dados, os números são fartos, as pesquisas são muito grandes, né, que mostram como que a ascensão de governos neoliberais, né, que são, na verdade, governos ultraconservadores, esses conceitos a gente já trabalhou, e eu remeto de novo vocês aos vídeos, né, que estão disponíveis no meu blog, né, que são os vídeos com todo o conteúdo programático da disciplina Direitos Humanos e também da disciplina Teoria do Estado, que são disciplinas que comunicam, né, parte da matéria. E ali vocês têm, então, alguns vídeos onde eu trabalho e faço também referência a alguns textos e filmes, né. Há alguns conceitos que são muito importantes para a gente entender esse processo, né, que se repete agora e que acontece primeiramente na segunda metade também do século XIX, né, esse processo de encarceramento em massa, que é justamente naquele período, no século XIX, né, com o experimento do constitucionalismo liberal, do Estado liberal, que é um Estado abstencionista, um Estado que não intervém nas questões sociais, nas questões econômicas, e logo permite, né, que as grandes empresas fiquem livres para explorar a economia e para eliminar novos competidores, comprometendo com isso a ideia de capitalismo liberal, com a afirmação, então, de um capitalismo conservador. Nós trabalhamos esses conceitos são muito importantes, né, para vocês entenderem esse processo do século XIX e entender o conceito, os vários conceitos, né, de direitos humanos, os vários paradigmas de direitos humanos. Então, o paradigma liberal, quando se fala em direitos humanos no paradigma liberal, são apenas os direitos individuais, relativos à liberdade, à propriedade, à segurança individual, à intimidade, à privacidade, mas não há referência. Boa tarde, gente. Boa tarde, Carolina, Alexandre, Helenice, todas e todos aí que estão chegando. Né? Então, o que faz
é um Estado abstencionista, né? A ideia, então, naquele momento, que é explicável, né, obviamente, dentro do contexto histórico aí, das revoluções burguesas do século XVIII, né, e a implementação do Estado, do constitucionalismo liberal no século XIX, né, é de um Estado abstencionista, né, justamente porque esse momento, as revoluções acontecem contra a o Estado absolutista, que é o Estado que tudo podia, que intervia em tudo, que não existia limites ao poder do Estado, ao poder do rei, que encanava, né, esse poder do Estado. E aí, então, surge essa ideia de uma Constituição que limita o poder do Estado e que afasta o Estado da interferência na vida privada e dos negócios privados. Mas esse Estado abstencionista, esse Estado liberal, no momento em que ele resolve o problema daquele Estado que tudo podia, que não tinha limite no exercício do seu poder, criando uma Constituição, esse abstencionismo estatal, ou omissão estatal perante determinadas questões sociais e econômicas, faz agravar, né, essa questão. Então, esse mesmo jogo do livre mercado, sem nenhum tipo de limite, de regulamentação, faz com que as grandes empresas, as pessoas que estão vencendo essa competição por diversos motivos, comecem a acumular muita riqueza, muito poder e comecem, então, a eliminar novos competidores, a concentrar riqueza. Então, a gente vive no século XIX um problema grande de concentração de riqueza. Uma mobilidade social grande também, principalmente nos Estados Unidos, mas onde você tem um grupo que cada vez vai se enriquecendo mais. E é justamente esse grupo que está no poder. Né? Por quê? Porque são eles que têm o direito de votar e de ser votado. Lembrando que nas constituições liberais você tem um voto censitário, só vota quem tem dinheiro, só se candidata quem tem mais dinheiro. E aí então a gente começa a entender a lógica disso. Né? Ou seja, com o aumento da desigualdade, do desemprego, da miséria, o desespero, começam as insurreições, né? Começa a insatisfação. Né? E as pessoas começam a demonstrar essa insatisfação. Essa insatisfação é demonstrada de forma, uma classificação, né, simplificadora, claro, né, de duas grandes maneiras. O aumento da criminalidade, que é muito grande, né, e aí você tem, né, no século XIX, aí, muitas pessoas vivendo em condições de miséria, de grande desigualdade, com isso aumenta a criminalidade nas cidades, né, com a insatisfação, etc. E também o aumento das rebeliões políticas, ou seja, as pessoas começam a se organizar e a se rebelar contra esse poder do Estado, que não está nem aí para a desigualdade, para a miséria, para a pobreza, né, e começam, então, a reivindicar, a se organizar, começam a aparecer os sindicatos, partidos políticos que representam trabalhadores, né, ou que visam construir uma outra ordem social, com inclusão, com salário melhor, etc. Começam, então, essas rebeliões, vamos dizer, rebeliões políticas, né, com organizações políticas, sindicatos, partidos, etc., e rebeliões difusas. O que é essa rebelião difusa? A criminalidade, a insatisfação que se abre, mas ela é difusa porque ela não tem um objetivo político. Né? Então, é uma violência que mostra essa insatisfação, né, contra a situação de coisas, mas que explode nessas cidades. E o Estado, né, quem é que está no poder do Estado? Gente, é óbvio que o Estado ele não é nada, né? O Estado não é nem, do ponto de vista, ele não é nem bom nem mal, nem corrupto nem honesto, né? O Estado é reflexo de quem está no poder do Estado, né? E das contingências de contexto histórico, né? Ou seja, o contexto econômico, social, político, cultural, etc. Então, essa estrutura do Estado é assumida, né, no governo, no poder, principalmente pelos conservadores, por causa do voto, principalmente, não, exclusivamente pelos conservadores, porque só os ricos podem votar e só os mais ricos podem se candidatar e serem eleitos. Né? Então, com isso, o que a gente tem? Qual é a equação que a gente percebe? Né? O aumento da miséria, o aumento da desigualdade, ao mesmo tempo que tem crescimento econômico, tem muito crescimento de riqueza, da Revolução Industrial, da produção industrial, né? Mas esse crescimento beneficia um grupo muito pequeno, como acontece de novo agora, enquanto a grande maioria das pessoas não tem acesso a essa riqueza e a essa oportunidade. E esse grupo pequeno é que está no poder. Logo, né, qual é a equação que a gente tem aí? Olha, há um fato gerador,
para a violência, para o aumento da criminalidade, né, na cidade. Se o fato gerador é a desigualdade, a pobreza, a miséria, a exclusão, a violência do Estado, a violência da exclusão, né, e da miséria, né? Logo, esse é um problema, né? O problema do aumento da criminalidade, o problema do aumento da insatisfação, das rebeliões políticas, né? E sociais e difusas, né? Tem uma razão, tem um fato gerador. E o fato gerador é socioeconômico, ou seja, é explicado pelo fato do surgimento desse capitalismo conservador, que representa as grandes empresas, os grandes empresários, que vão acumulando riqueza, que vão eliminando os novos competidores, que vão matando, portanto, o capitalismo liberal, a possibilidade de livre iniciativa, de livre concorrência, de uma economia democratizada, com oportunidades para todo mundo, com emprego, crescimento, e esse crescimento e essa riqueza, né, sendo distribuída por todo mundo. Essa era a tese, a ideia, a defesa, né, dos liberais, mas que esse projeto será, então, gravemente comprometido pela presença, né, dos conservadores, pelas ações dos conservadores, pela concentração econômica, pela imensa desigualdade social e econômica. Só que quem está no poder não interessa resolver o problema. Olha, o problema é socioeconômico. Para resolver o problema, eles teriam que mudar o modelo socioeconômico, gerar oportunidade, distribuição de riqueza, gerar emprego, né, proteger as pessoas, né, direitos trabalhistas, previdenciários, que não existiam nos Estados liberais no século XIX. Né? E, obviamente, quem está no poder, que são os conservadores, eles não vão querer fazer isso, porque significa que eles vão perder poder. Né? Ou seja, para eles, o problema de concentração não é um problema. O problema é para a maior parte das pessoas, mas não é para os conservadores. Eles estão ganhando com isso. Eles estão ficando cada vez mais fortes com isso. Então, é muito importante entender isso. Para quem está no poder do Estado, isso, né, a miséria, a desigualdade, etc., e quem está no poder do Estado são os conservadores, para esses conservadores, isso não é um problema, eles estão ganhando com isso. Então não interessa para eles resolver o problema. Como é que eles vão trabalhar esse problema, então? O aumento do controle, o aumento do direito penal, o aumento do controle policial, o aumento do controle do comportamento sobre as pessoas. Né? Então você começa a tentar, e obviamente não vai resolver, tentar resolver um problema que é um problema socioeconômico, ou seja, um problema socioeconômico, qual é a solução dele? É por meio de políticas socioeconômicas. Você só resolve um problema socioeconômico com políticas socioeconômicas. Você não vai resolver um problema de origem socioeconômica e cultural, né, também, né, com polícia. Mas só que para o Estado, aqueles que estão no poder do Estado, não interessa resolver esse problema, porque eles estão ganhando com isso. Então, o que eles vão fazer? Aumentar os mecanismos de controle. Então, a segunda metade do século XIX é um momento, então, onde aparece um monte de presídios, onde um monte de condutas que não eram consideradas criminosas passam a ser consideradas criminosas, onde o Estado, então, começa a encarcerar em massa. Né? E, obviamente, quem vai para a cadeia, gente? Isso também é uma pergunta fácil da gente responder. Né? Basta a gente perguntar o seguinte: quem diz o que é crime? Olha, crime não é um conceito geral, não cultural, é um conceito cultural, histórico. O que é crime em uma época não é crime em outra época. O que é crime numa cultura não é crime em outra cultura. E existem sociedades sem o conceito de crime. Né? Existem sociedades, inclusive, grandes, né, sem cárcere, né, sem polícia, sem controle, né, sobre as pessoas. Então, o crime é um fenômeno social e histórico. E quem é que vai dizer o que é crime? Quem tem poder para dizer o que é crime? Gente, isso aí explica muita coisa. Explica, por exemplo, e ajuda a gente a responder uma pergunta basiquinha. Qual é? Né? Por que determinadas pessoas sempre vão para a cadeia e por que outras pessoas nunca vão para a cadeia? Por que os pobres sempre vão para a cadeia? Porque não são os pobres que fazem as leis. Não são eles que dizem o que é crime. Né? Quem são, por exemplo, você pega hoje nos Estados Unidos, 80% das pessoas que estão presas são negros e hispânicos. E olha a composição, e pobres. Olha a composição do Congresso norte-americano, né? Esmagadoramente de homens brancos, proprietários e muito ricos. Esse é o Congresso norte-americano. Então eles vão fazer, né, uma lei para aprisionar as pessoas que ameaçam o poder deles. Ou seja, para os pobres,
para os não brancos, para os não homens, né? E principalmente quem vai, a população carcerária norte-americana, 80% é negro e hispânico, sendo que a população negra nos Estados Unidos é de 15%, em torno disso, e a população de hispânico dos Estados Unidos é em torno de 15%. Os dois somados dão 30%. Entretanto, são mais de 80% dos presos e mais de 90% dos condenados à morte. Então, isso explica muito. Quem diz o que é crime? Quem tem poder para dizer o que é crime. Se a gente vai imaginar, por exemplo, hoje no Brasil, quem diz o que é crime? Quem pode fazer uma lei penal, aprovar uma lei penal, modificar o Código Penal, o Código de Processo Penal? São os nossos deputados e os nossos senadores. Pesquisem, então, quem são os nossos deputados e quem são os nossos senadores, que são essas pessoas que vão dizer quem é que vai para a cadeia, quem é que nunca vai para a cadeia, quem é que vai preso, quem não vai preso, quem comete crime, e quais são os atos que são criminalizados e quais são os atos que não são criminalizados. Gente, isso explica muita coisa, as coisas têm explicação e a gente é só parar para pensar, raciocinar, que a gente vai entender isso com muita clareza, não é difícil de compreender esses processos. Também no século XIX, assim como agora, no século XIX a gente teve uma ampliação do encarceramento em massa, então todo mundo, quase tudo é criminalizado, um monte de condutas são criminalizadas, exceto aquelas condutas daquelas pessoas, daquele grupo pequeno de pessoas que fazem e que dizem o que é a lei, que são os conservadores, os homens brancos, proprietários e ricos, no século XIX, são eles que podem votar, são eles que podem se candidatar, e só eles podem votar e só eles podem se candidatar, e também, nesse momento, é um momento de encarceramento de um outro lado, com a criação de manicômios. E aí, então, um monte de condutas ou de comportamentos que não eram considerados comportamentos criminosos passam a ser considerados comportamentos criminosos. Então, aí, a criação também dos manicômios como lugar de internação de pessoas que fogem do que é normal. De novo, quem diz o que é normal? Quem tem poder para dizer o que é normal? Quem diz o que é anormal? São os conservadores, são eles que têm o poder para dizer o que é anormal. Então, aí, nesse momento, um monte de comportamentos, de condutas, de ações que não eram consideradas anormais, passam a ser consideradas anormais. Nesse momento, por exemplo, é que surge o conceito de violência contra formas de desejo das pessoas. Por exemplo, a homossexualidade ela foi transformada em crime em vários países do século XIX. Na Inglaterra, ela é crime até a década de 1960, olha que loucura. Em outros países, ela foi considerada como sendo uma coisa normal. Isso também a partir do século XIX. Um grande escritor irlandês, Oscar Wilde, fabuloso, sensacional, a obra dele é linda, ele foi preso por causa do seu desejo, porque ele não se enquadrava naquelas caixinhas que o Estado começa a dizer, olha, você só pode desejar desse jeito, só pode pensar desse jeito, só pode se vestir desse jeito, só pode agir desse jeito. Então, esse Estado moderno ele começa a limitar a nossa liberdade e a criminalizar todos aqueles comportamentos ou a normalizar todos aqueles comportamentos que não estão dentro daquela estreita faixa de comportamentos que o Estado, na mão dos conservadores, admite que sejam comportamentos aceitáveis. Então, aí você tem o encarceramento em massa nos manicômios, o encarceramento em massa nos presídios, a partir do século XIX. A gente vai ver que esse fenômeno ele volta com o neoliberalismo a partir da década de 1980. Margaret Thatcher na Inglaterra, Denise, Margaret Thatcher na Inglaterra, Helmut Kohl na Alemanha, Ronald Reagan nos Estados Unidos, Nakasone no Japão, ultraconservadores que se intitulavam neoliberais, mas o neoliberalismo não é liberal, ele é conservador, e é nesse momento, então, com a diminuição dos direitos sociais, da saúde pública, da educação pública, da previdência social, do emprego, da remuneração justa, a partir desse momento, onde aumenta a desigualdade, é que vai, então, voltar o encarceramento em massa que vem até hoje. E lembrando que nós estamos em um país que mais tem tipos penais no mundo.
Aqui no Brasil é raro, né? Talvez você não encontre nenhum brasileiro que não tenha cometido um crime. Né? Tirar xerox de um livro é crime, né? Tomar uma cerveja e dirigir é crime, é um monte de coisa. A vida foi criminalizada. Né? Isso significa, então, o Estado, né, nos controlando, né, tentando julgar a culpa ou individualizar a responsabilidade pela criminalidade, pela insatisfação, né, tentando individualizar isso, quando, na verdade, isso é fruto justamente de um sistema econômico, de um sistema político desigual, né, absurdo, né, discriminatório, né, que persegue as pessoas, que discrimina as pessoas, né, dentro de uma cultura racista, homofóbica, de exclusão das pessoas, porque as pessoas pensam diferente, ou acreditam em religiões diferentes, ou porque têm uma sexualidade diferente, etc. Então, isso é, de novo, né, um retorno àquela onda conservadora, né, os conservadores que estavam no poder no século XIX, até a Primeira Guerra Mundial, né, e há um retorno, né, dessa onda agora, depois de tantos avanços, né, depois de tantos avanços em termos filosóficos, em termos de direitos humanos, em termos de tecnologia, né, de avanços, de descobertas na comunicação, da diversidade, da compreensão da diversidade, da imensa diversidade humana, né, a gente vive esse momento hoje, né, de reacionário, né, de volta ao passado, né, mas que, sem dúvida, é um momento temporário, né, isso, agora, como em outros momentos, isso vai passar, e vem mesmo como uma reação às imensas, né, e gigantescas descobertas, né, que a gente tem no final do século passado, no início desse século, né, de descobertas da nossa diversidade, da nossa forma de ser, descobertas científicas também variadas, que ameaçam, né, aquelas certezas, né, quadradas, né, antiquadas e que, obviamente, serão novamente superadas. Então, é um breve momento, né, de reação que vai ser superado, né, pelo conhecimento, né, pelo estudo, pela ciência, né, pela superação do ódio, pela superação da ignorância. E aí, então, nós vou dar início, então, aqui às apresentações, né, para falar um pouco do sistema carcerário hoje, né. O Brasil hoje tem está entre terceiro e quarto lugar, né? Ele está quase ultrapassando a Rússia, se é que não ultrapassou já, né? Talvez vocês tragam dados recentes sobre isso, como sendo o país que mais encarcera pessoas, né? Lembrando que dessas pessoas encarceradas, uma parcela gigantesca está em prisão provisória, uma parcela muito grande já cumpriu a pena e continua presa, uma parcela muito pequena, cerca de 5% apenas, estão presos por crimes contra a vida, por crimes graves. A maior parte das pessoas deveriam ter penas alternativas e outros mecanismos, né, de ressocialização que não o cárcere, né, que no Brasil é um dos piores sistemas carcerários do planeta. Né? Lembrando que, além dos 726 mil presos, né, isso é um dado que já tem alguns anos, né, e já ultrapassamos esse número, existem cerca de 400 mil mandados de prisão não cumpridos. Né? E lembrando ainda que o percentual de esclarecimento de autorias de crimes, né, pela polícia brasileira, ela fica em torno de 7%, né, que, portanto, uma polícia que precisa ser reformada, né, criar um incentivo à polícia científica, à polícia de investigação, né, não se investiga torturando, né, não se investiga com inteligência policial, né, e não com tortura. Né. Mas, enfim, então eu passo a palavra agora ao primeiro aluno, né, que vai apresentar hoje, que é o Alexandre Santos Siqueira. Cadê, Alexandre? Pode tomar a palavra aí. A Denise está aí. A Denise ontem não pôde apresentar, né? Então podemos começar pela Denise, né, que está no tema de ontem, ainda, que foi as pessoas de situação de rua, né, de exclusão. Essas pessoas de situação de rua, né, raramente cometem crimes. Né, é importante lembrar, muitas das pessoas que estão em situação de rua, né, são pessoas que trabalham, né, mas que o salário é tão absurdamente pequeno, né, e o preço das passagens, da locomoção em grandes cidades, né, é tão caro que muitas das pessoas têm que ficar morando nas ruas. Então, eu passo a palavra a Denise e depois eu passo a palavra para o Alexandre. O Alexandre já vai se preparando aí. Falou? Então, vamos lá, Denise.
Olá, boa tarde a todos. Obrigada, professor, Liga pela o seu... oportunidade. Ah, não! Sou eu. Pronto, vamos lá. Eu estava sem fone de ouvido. Eu estava agradecendo, né, cumprimentando a turma que está aí presente e também agradecendo você pela oportunidade, né, que ontem, infelizmente, não deu para me apresentar, assim, o trabalho que eu fiz. É apenas 5 minutos, né, professor? Mas só para mim ter noção do meu tempo? 10 minutos. 10 minutos para cada um. 10 minutos, tá. Então, tá. Eu estou compartilhando a tela aqui, deixa eu só ver se vocês estão conseguindo visualizar, professor? Não, Sim. estão me vendo. Não, a tela não, só você. Peraí, que eu estou compartilhando com vocês. Só um minutinho, professor. Ainda tem um pouquinho de dificuldade de mexer na tela. Está falando que o meu sistema não está respondendo. Nossa. Professor, eu vou virar a câmera. Assim, não sei se vai dar para ver. Cadê? Não consegui. O sistema está... Peraí, professor. Professor, pode apresentar assim, porque eu não estou conseguindo. Então, o meu tema é sobre... Está pedindo até para iniciar. Bom, o meu tema é sobre pessoas em situação de rua, né? E o que eu tenho para falar para vocês a princípio, os fatores que levam essas pessoas a viver na rua. Aí eu coloquei aqui alguns tópicos que são a ausência de vínculos familiares, perda de algum ente querido, desemprego, a violência, a perda da autoestima, o alcoolismo e o uso de drogas ou doença mental. Então, esses são alguns fatores que levam essas pessoas, né, viver na rua e abandonar tudo, né? Então, N fatores. Né? Aqui eu coloquei uma foto de uma pessoa, né, debaixo de uma ponte, lendo um livro, né, que ele está, no caso, as pessoas em situação de rua em plena pandemia, né? Aí o objetivo desse trabalho é saber como que essas pessoas estão se virando para fazer, né, diante dessa situação que nós estamos vivendo, porque é uma situação que pede para as pessoas se isolar, para as pessoas ficarem em casa, no entanto, o que fazer com essas pessoas que estão na rua precisando de que as pessoas se aproximem, de ajuda, né, de alguma doação que eles geralmente recebem, e com essa pandemia, o que vem acontecendo é que eles vão... perderam isso, né? Muitas pessoas pararam de doar, pararam de fazer doação, pararam de se aproximar deles, e eles é um público que vem sofrendo, né, nessa pandemia. Aqui é uma pesquisa que eu fiz sobre o albergue, né? Que geralmente as pessoas vão lá e procuram ajuda, né? Às vezes até banho, tudo. Esse albergue aqui é o Municipal Tia Branca, ele fica localizado no Floresta, tá? Eu liguei para lá, inclusive fiz uma entrevista com uma funcionária, perguntando, né, como é que eles estão fazendo, tudo, para atender essas pessoas. E o que acontece? Ela até me informou, a Cristiane me informou hoje que eles estão atendendo normalmente as pessoas lá, que os idosos, aquelas pessoas que ficam lá alojadas, eles transferiram para repúblicas deles mesmos, da prefeitura, onde essas repúblicas, eles ficam num prazo de 2 anos, né? E o atendimento ao público que vai, no caso, entra e dorme e sai, eles estão atendendo normalmente, com refeições, né? Claro, com os devidos cuidados. Como eu achei que o trabalho era só 5 minutos, eu peço desculpa porque eu não postei foto de como está sendo, mas eu posso explicar para vocês que ela me falou, e
realmente tem foto disso, eles estão fazendo a divisão com cadeira, sabe? Eles têm uma cadeira para separar um do outro e estão servindo os almoços, né? As refeições lá para eles. Esses almoços, eu fui informada também que eles são, no caso, fornecido pela aqueles restaurantes popular, né, para eles, principalmente sábado e domingo, as marmitex, e durante a semana é os bandejão que oferece para essas pessoas, né, durante a semana. Também eles têm um serviço lá, no qual eles estão até pedindo, né, se alguém puder doar, que eles estão necessitando de alguns, não sei se dá para ver aí, gente, mas eles estão precisando de roupa de frio, máscara, tá? Então, aqui tem o telefone, ó, para caso alguém precisar ligar lá, né, e até doar, que chama, no caso, o projeto que eles têm, né, de doação, que caso alguém puder ajudar com alguma coisa que eles realmente estão precisando. No caso, aqui, gente, nessa outra foto, eu coloquei, é um projeto que tem de voluntários, que mesmo na pandemia, muitos são pessoas, né, formadas, que eles fazem um serviço social ajudando essas pessoas com banho, com produtos de higiene na rua, né, tem equipe também que faz marmitex com sopa para distribuir ali próximo à rodoviária. E eles têm, assim, fazem esse serviço social. Outra coisa que eu pesquisei também foi sobre esse padre, tá? Esse aqui é um padre, eu não sei se vocês já ouviram falar, é o padre Júlio Lancelotti, né? Ele é um padre, que mesmo, né, idoso e pessoas, e também em situação, assim, ele é pessoas de risco, ele vem fazendo esse trabalho social com os moradores de ruas, como vocês podem acompanhar pela foto aqui, ó. Eu tentei ligar para ele, no caso, ele não é aqui de Belo Horizonte, sim de São Paulo, mas eu não consegui falar, né, lá com ele, porque eu queria até pegar uma informação, conhecer mais o trabalho dele. Ele é um padre, assim, que ajuda muito, que está sempre acompanhando essas pessoas, que realmente são esquecidos, né? E são, assim, para eles se tornam, muitas pessoas, ele se torna invisível. Esse padre, ele é bem polêmico, tá aqui uma foto dele, que até tem pouco tempo, que fala assim, ó, a ajuda, não sei se dá para vocês lerem aí, a ajuda vem sem barreiras, e receber, acolher, respeitar na diversidade religiosa. Essa foto aqui, esse padre foi bem criticado, porque como um padre está com uma mãe de santo, né, para ajudar as pessoas, então existe muito preconceito até das pessoas contra ele, sabe? E mesmo assim ele não mede esforço, né, independente de quem seja, para ajudar as pessoas de rua, né? Então ele faz um trabalho social muito bacana, né? Lá na próxima paróquia dele, que fica na Moca, ali em São Paulo. Então, eu achei bem interessante falar um pouco dele, assim, até mesmo para vocês conhecer, né, que ele está aí trabalhando com essa equipe, vira e mexe ele está lá fazendo o serviço social dele e tudo. Então, eu achei bastante interessante. E como o professor mesmo falou, né, essas pessoas não são assassinas, não são criminosas, e mesmo elas estão ali mesmo por causa da situação, então, às vezes, assim, a família rejeitou, então, às vezes, desgosto, né, carência, decidiram abandonar e preferiram ficar na rua, por opção mesmo, claro, uns por opção e o outro porque a vida, né, vai levando a pessoa a essa situação. Né? Bom, o meu trabalho se baseia nisso, eu achei que era pouco tempo, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta sobre o trabalho, até mesmo você, professor, porque eu pesquisei tudo, mas assim, né, eu não sei como é que está meu tempo, que eu não cronometrei, mas se tiver alguma dúvida, eu posso esclarecer.
Ô Denise, é muito bom o seu trabalho, né, e muito importante você trazer a referência ao padre Júlio Lancelotti, que está sendo ameaçado, né, de morte, Sim, né, eu por pesquisei sobre isso, mas eu fanáticos. não sei o tempo aí se dá para falar, mas ele foi ameaçado sim, e assim, Uhum, pela informação que eu tive, eu tentei ligar lá, professor, mas eu não consegui falar lá na paróquia onde ele fica e tem o trabalho dele, né, voluntário, mas eu não consegui falar, chamava e não atendeu, sabe, mas ele está sendo ameaçado sim, inclusive teve até policial que ameaçou ele, segundo, né, a informação que eu obtive, pesquisei, também teve pessoas que ele até ajudou, que ameaçaram ele, estava chantageando ele, né, tudo, e uhum, depois não conseguiram provar, isso é muito importante, não conseguiram provar nada, inclusive foram até presas por falsidade, né, e extorsão que estavam fazendo com ele, né? Mas é uma pessoa que vem trabalhando aí, vem, além de ir daí até essas pessoas, né? Levar a palavra de Deus, ele é uma pessoa que ele vem ajudando o mundo e ele é muito querido pelos pessoal lá, né? Os pessoal de rua, as pessoas que estão na uhum. rua, assim, ele é muito querido. Pois é, infelizmente, né, a É, é, gente tem... Diga, Denise. Deixa eu ver aqui outra coisa que eu pesquisei aqui dele também, professor. Ele já ganhou vários títulos, né, também, por ajudar as pessoas. Né, é, Uhum. eu pesquisei que ele recebeu vários títulos, né, por ter ajudado essas pessoas. E é isso. Deixa eu ver mais o que. Eu fiz até um relatório aqui. É, Esse aqui é do abrigo que eu falo. Deixa eu ver aqui. Ai, professor, é isso. É isso. É isso. Muito bom, Falar. muito obrigado, Denise. E só ressaltar aqui, né, nesse momento, né, toda a solidariedade ao padre Júlio Lancelotti, no momento triste da história do Brasil, né, onde a gente tem pessoas fanáticas, né, doentes, com ódio no coração, com muito ódio, e pior, né, muitas pessoas que se dizem cristãos, mas não entenderam nada do que significa o cristianismo. Né? O cristianismo, a essência do cristianismo é amor. Né? A palavra de Jesus é a palavra de amor, de compreensão, né, de respeito à diversidade, a qualquer forma de vida. Então, quem é cristão, né, quem ama não mata, quem ama não tortura, quem ama não ameaça, né, quem ama isso não tem como Complementar, confundir, né, amor com só, ódio, né? só para complementar, ele, inclusive, está sendo assim até assim como é que eu vou falar, crucificado, porque o pessoal julga ele, né, até mesmo pela política, né, Uhum. falaram que ele do lugar na missa dele a pregar, ele está defendendo o PT, então envolve muito isso, né, É, e é. teve muita crítica sobre isso, então, assim, eu acho que ele está sendo, assim, muito, né, eu não sei, eles acharam até que eu perguntaram à moça que me atendeu, da primeira vez, ela falou que ele não estava, mas eu achei, assim, sabe, que é até medo, assim, porque às vezes está recebendo Claro, ele muita deve estar crítica. recebendo um monte de ameaças, telefonemas, né, para xingar e etc. É um momento muito triste, né? E o mais triste ainda é pessoas que se dizem cristãs fazendo uma coisa dessa. Né? O cristianismo não é ódio, né? É amor. E quem ama, como eu disse, não, quem ama a vida, né? Não discrimina, não é racista, não é homofóbico, né? Não é uma pessoa que odeia. Né? O ódio é do mal, né? Pertence à esfera do mal. E muito obrigado, então, Denise, pela sua apresentação. Né? A gente queria sugerir também no meu canal no YouTube, né? Tem e também no blog também tem alguns vídeos das aulas de mestrado e doutorado, né, aqui da PUC Minas.
e esse semestre eu estou lecionando uma disciplina, né, eu vou participar de uma disciplina nas ciências da religião, e estou lecionando uma disciplina no mestrado e doutorado em Direito, que é sobre política, né, Estado e religião, onde a gente discute essas coisas, né, e essas distorções, né, essas violências que vêm, né, da própria condenação de Jesus Cristo, né, onde defender o amor, né, ela gera incômodo, né, para pessoas que odeiam, para pessoas que discriminam, né, para pessoas que não têm o coração aberto, né, para a vida. Então, muito importante você ter mencionado o padre Júlio Lancelotti, né, e importante a gente, né, entender que não faz parte do cristianismo discurso de ódio, de violência, discriminação, defesa da morte, né, ou de violência contra qualquer pessoa. O cristianismo é amor. Eu passo a palavra agora, então, ao Keylor Sharif e ao Alexandre Santos, né, que fizeram o trabalho juntos, e que aí o Keylor vai começar. Vai lá, Keylor. Boa tarde, professor. Boa tarde. Liga a sua câmera aí e vamos lá. Eu vou compartilhar o slide aqui com o pessoal. Olha se está aparecendo. O slide está aparecendo? Tá ótimo. Tá? Beleza. Uhum. Posso iniciar? Beleza. Vai lá, Keylor. A gente vai falar um pouco sobre a finalidade da pena, inicialmente, para introduzir o assunto. Como já se sabe, e é positivado pelo Código, a pena privativa de liberdade, que é objeto do tema, ela tem dois objetivos. Um dos objetivos é a prevenção. E a prevenção, ela basicamente imputa ao réu a privação da liberdade no intuito de que não ocorra novos delitos. Ou seja, talvez seja um exemplo ao réu, mostrando que a atitude dele é reprovável. A segunda finalidade é a retribuição. E essa finalidade mostra justamente a pior face do Estado, onde o Estado retribui com o mal quem causou o mal. E isso está bem claro para a gente no artigo 59 do Código Penal. Eu vou ler o artigo agora para exemplificar. Artigo 59 da fixação da pena. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Então, isso está muito claro para a gente no artigo 59. Pode passar, por favor, Alexandre. Já passou. A finalidade da pena, ela mostra justamente para a gente a crise da pena privativa de liberdade, porque o objetivo da pena privativa de liberdade é justamente a ressocialização. E isso está bem exposto para a gente na Lei nº 72/10 de 84, que é a lei da execução penal. Aí eu vou ler o artigo 1º também para exemplificar. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Ou seja, a pena privativa de liberdade também tem como objetivo a ressocialização. E é meio estranho a gente pensar em ressocializar alguém tirando essa pessoa da sociedade. E eu também gostaria de trazer alguns dados, em que eu fiz uma pesquisa. A fonte em que eu tirei esses dados é o Monitor da Violência, do G1. E ele mostra a realidade de Minas Gerais. Minas Gerais hoje tem a segunda maior população carcerária do país, onde existem 39.139 vagas, digamos vagas, né, para presos. E hoje, esses dados são de 2019. Em 2019, tinha 73.225 presos, quase uma média de 2 presos para cada vaga. Segundo. E também sobre o que o professor... Volta, por favor, Alexandre. Foi mal, vou voltar.
Também sobre o que o professor falou agora há pouco, ele estava falando que o Brasil é o país onde existem mais tipos penais. Eu não consegui encontrar esses dados em uma fonte muito confiável, porém é muito claro para a gente na parte especial do Código Penal, que é do artigo 121 ao artigo 359, onde está exemplificado os tipos penais que cabem pena privativa de liberdade. E além da parte especial do Código, ainda tem toda a legislação ordinária, né? E ainda assim imputa responsabilidade penal. Agora a gente vou passar o conceito da pena privativa de liberdade. Então, Aristóteles, ele definiu tempo como... Vou ler a definição dele. Tempo é a quantidade de movimento seguindo um antes e um depois. Então, a pena privativa de liberdade tem justamente o objetivo de retirar o tempo social do réu. E é importante destacar que esse dano é irreparável ao réu. E é uma das formas do Estado mostrar a sua pior face, para a prevenção e retribuição. Ok, é isso. Pode ir, Alexandre. Beleza. Como o Keylor disse, né, a pena privativa de liberdade, ela causa um dano irreparável à pessoa. Então, não deve ser algo arbitrário, né? Deve ser algo de extrema metodologia e aplicação, né? Não é algo que se aplica a todo momento e em toda finalidade. E que é muito contraditório que o nosso Código Penal traz muitos tipos e condutas individualizadas, né? Que implicam justamente a pena privativa de liberdade. Então, com isso, a gente tem um grande pensador argentino, um grande penalista, que é o Zaffaroni, e ele diz que a pena privativa de liberdade representa o ápice da crise da finalidade do direito penal. Porque as finalidades da pena são ideias explícitas em uma lei, e não são ideias quaisquer. E se nós pegarmos aqui a Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal, e que está em consonância com o Tratado Internacional que o Brasil assinou, ratificou na ONU, a primeira norma diz que, o primeiro artigo diz que a execução penal tem por objetivo efetivar disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. E como o Keylor já deixou isso bem claro, com a pena privativa de liberdade, a integração social do condenado, que é justamente o título 1 e o artigo 1º da Lei de Execução Penal, a integração social do condenado ou do internado se torna meio que um obstáculo, né? Então, deixa eu passar. E outro tópico interessante de se tratar é a pena privativa de liberdade, se a pena privativa de liberdade cumpre suas finalidades, e ter uma visão sobre isso a partir da dignidade humana. O Zaffaroni, né, o autor que anteriormente foi citado, ele diz algo bastante interessante sobre o que a pena privativa de liberdade causa ao apenado. E ele diz que a primeira situação que ele põe o apenado é a situação de, digamos, infantilização, né? Porque tira do apenado toda da sua esfera, como eu posso dizer, da sua esfera particular, sua autonomia. Porque a partir do momento que você está sujeito a uma pena privativa de liberdade, é ditado para você quando que você vai vestir, o que você vai vestir, quanto que você vai comer, quanto que você terá lazer, quando você terá visita. Então, toda essa autonomia é retirada da esfera do apenado e é dada a outra pessoa, como se o apenado transformasse o apenado em uma criança. Por isso que ele diz sobre infantilização do apenado. Então, se torna incompatível a finalidade da pena quando sua aplicação incide no mundo fenomênico, pois há um distanciamento do ideal proposto pela pena privativa e o que de fato acontece. Porque, de fato, ela não ressocializa ninguém e ainda retira do apenado sua dignidade humana. E agora eu quero falar sobre a consequência da superlotação do presídio como consequência da crise da pena privativa de liberdade. E Eschek, assim como Zaffaroni, é um grande penalista, só que este é alemão. Ele diz que
é inegável que todos os estabelecimentos de privação de liberdade, seja com maior ou menor grau de sofisticação, se transformam em verdadeiros campos de extermínio. E quando ele diz isso, ele não diz que é só campos de... não campos de extermínio somente no sentido literal, né? Como extermínio físico, mas extermínio mental. Muitas das vezes os apenados, quando saem pessoas mentalmente piores do que entraram, entendeu? Às vezes a pessoa, quando entrou, nem fazia coisas tão ruins assim e sai de uma forma querendo fazer algo pior, entendeu? E consoante com ele, o Zaffaroni diz, num texto muito bonito que ele tem, que é Em Busca das Penas Perdidas, e parece uma passagem literária, mas é bem científico. Ele diz: pobre de nós penalistas, que sabemos que a pena não ressocializa ninguém, mas nunca conseguimos construir um outro meio de combater a criminalidade média e grave que senão através dela. Então fica claro, através da fala do Zaffaroni, que os próprios penalistas sabem da fraqueza da pena privativa de liberdade e que o que se deve fazer não é só prender, porque isso vai gerar uma superlotação dos presídios. Então percebemos que a causa de superlotação dos presídios é um problema social, sim, como o professor disse, claro, é um problema social e gerado pela corrupção, desigualdade e outros fatores, mas também é um problema teórico. Ele é um problema teórico porque, devido à limitação conceitual que abrange a ideia da pena privativa de liberdade, porque ela não dá conta de explicar e resolver a complexidade dessa situação. Ela mesmo, pelo que ela propõe se fazer, ela não consegue, que é ressocializar. Ela resolve o problema tirando o ser humano, o apenado, da esfera social, sendo que o seu objetivo é ressocializar, entende? Então ela tem uma fraqueza teórica, e essa fraqueza teórica da pena leva à consequência que nós temos hoje de superlotação dos presídios. Aqui eu queria tratar também um caso que eu conversei com um professor de Direito Penal na PUC, e ele diz esse caso, como a fake news pode interferir na alienação das pessoas nas esferas dos direitos subjetivos do apenado. Aqui é o caso de um juiz, né, um juiz de execução penal chamado Livingston. Ele é daqui de Contagem, eu moro aqui, e ele liberou alguns detentos porque os próprios detentos fizeram uma petição fazendo valer as obrigações propostas na Lei 7.210 de 84, que eu acho que eu coloquei aqui, coloquei no artigo 87 dessa lei. Ele diz aqui a quem se refere a penitenciária, né, a reclusão em regime fechado, e no artigo 88 ele diz sobre as condições, né, que o apenado deve ficar. E aqui diz, parece até engraçado, né? O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. É algo que a gente sabe que não acontece e que são requisitos básicos da unidade celular. Salubridade do ambiente, pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana. Então, tudo que diz aqui nessa lei, também tem área mínima de 6 metros quadrados, tudo que diz respeito aqui sobre essa lei diz respeito à dignidade humana, né? E justamente tudo que diz sobre dignidade humana aqui não é cumprido. Então, não sei, né? A gente simplesmente assina tratados internacionais, mas não faz valer a norma. Eu não sei qual seria o sentido disso. Então, e por diversas vezes, né, o Brasil já foi condenado e chamado para prestar contas dessas situações dos presídios, mas o fim que isso levou, não sei, e são coisas que parece ser, tipo, vou assinar um tratado aqui e vai ficar por isso mesmo, só para entrar na ONU e tudo mais. Então, eu quero concluir que, com tudo isso, a ideia que gravita, né, em torno de toda essa argumentação é como o direito penal não dá conta de resolver as situações, né, que a própria pena foi criada para resolver.
pois a partir das reflexões de Zaffaroni e Eschek, nós percebemos a insuficiência da pena privativa de liberdade em relação às finalidades propostas pelos artigos de execução penal, porque a pena não está em consonância com a lei de execução penal. Então, ou nós declaramos a lei inconstitucional e tiramos todas aquelas questões de dignidade humana, que não seria o adequado, né? Ou nós fazemos valer essa lei, né? E a questão é, da onde tiraremos recursos para fazer isso? Então, a grande indagação gravita em torno do problema da lei de execução penal, exercida pela pena privativa de liberdade, a dignidade humana e a ressocialização da penada. Então, digamos que são paradigmas que o direito penal vive hoje em sua crise, né? Que é fazer valer a dignidade humana e a ressocialização da penada. É isso, professor. Esqueci de ligar o microfone. Parabéns, Alexandre, pelo seu trabalho, excelente trabalho, né? Reflexões importantes, né? Faz menção a autores importantes, né? O Zaffaroni é uma referência, né? Especial, e tem muitas obras, muita coisa escrita, né? A respeito, numa perspectiva da criminologia crítica, né? Enfim, parabéns pelo trabalho, né? Você e o Keylor. E eu recomendo até se vocês interessam pelo tema, tem um outro autor também importante nessa mesma linha do Zaffaroni, que é o Loïc Vacan, que vocês encontram o livro dele em português na internet para baixar. Escrevi aqui o nome dele. Loïc Vacan, com trema no E, Loïc mesmo, fechado. Tem um livro chamado Prisões da Miséria e o outro, As Duas Faces do Gueto. Muito, muito bons. Uma leitura também gostosa, fácil. A tradução está bem feita, né? E é interessante para a gente refletir sobre a questão dos presídios, das prisões. Ele faz um estudo, ele é um francês, mas que leciona nos Estados Unidos, já lecionou aqui no Brasil também, então ele faz estudos sobre o Brasil, sobre os Estados Unidos, né, e sobre a França. Vale a pena ler, especialmente para quem pensa em trabalhar com direito, né, e que precisa fazer estudos, né, no campo da criminologia crítica, né, entender esses processos para procurar a solução, né, para isso que está aí. Bom, eu passo agora a palavra, a seguir a Bianca. Bianca não, mentira, Bianca foi ontem. Brenda Maressa Longuinho Amaro. Tá aí, Brenda? Brenda não está presente. Então, o Driele Cristina Vieira Rodrigues. Estou aqui. Então, Driele, está com Só a palavra. que eu vou compartilhar a tela, tá? Tá, joia. Vocês estão conseguindo ver? Ainda não. Agora está entrando, André. Pronto, estamos. Entrou? Entrou. Ok. Boa tarde, gente. Vou iniciar o trabalho aqui sobre o sistema carcerário. Apesar do sistema carcerário hoje ele ser um dos aspectos mais importantes na construção da segurança pública, ele é o mais negligenciado.
Hoje nós temos um problema muito grande com a superlotação, existe mais de 700 mil detentos no Brasil, nós ocupamos a 3ª posição mundial de população carcerária, isso gera um déficit de mais de 167% de vagas do sistema carcerário. Isso é uma pesquisa feita pelo Infopem em 2019, então acredito que em 2020 esses números devem estar bem maiores, mas só que a gente tem que analisar o que gera essa superlotação, assim, os principais fatores. Primeiramente, é importante a gente analisar os regimes e os estabelecimentos de execução da pena privativa de liberdade que existem hoje no Brasil, conforme o Código Penal. Quando a pessoa é condenada a uma pena superior a 8 anos, ela deve cumprir essa pena em regime fechado, que deve ser cumprida em penitenciária de segurança média ou máxima. Tá aí, ok. O problema começa no regime semiaberto, que é quando a condenação ela é igual ou maior que 4 ou igual a 8 anos. Essa pena ela deve ser cumprida em colônia agrícola ou industrial. O problema é que de 26 estados, mais o Distrito Federal, somente 11 estados possuem esse tipo de estabelecimento prisional, totalizando cerca de 75. Então, na ausência desse tipo de estabelecimento, o apenado ele vai ser recluso em uma penitenciária comum, independente da condenação, o que também agrava muito o aumento da população carcerária. O mesmo acontece no regime aberto, que deve ser cumprido em caso de albergado, e com base numa pesquisa do site do governo federal, em 2014, o Brasil ele tinha 64 unidades de casa de albergado, sendo que 57 eram masculinas e 7 femininas. Então, para o país com o tamanho do nosso, é insuficiente as vagas, não dá. Então, ou o condenado ele acaba sendo absolvido, ou então, mais uma vez, ele vai ter que cumprir a pena num estabelecimento, numa penitenciária comum. Além desse problema, a gente tem hoje um excesso de prazo. O que acontece? Cerca de 40% da população carcerária no Brasil são de presos provisórios, ou seja, essas pessoas não tiveram condenação em primeiro grau. Os processos eles têm que respeitar os prazos que são procedimentalmente previstos na lei para o trâmite. Só que há um grande excesso, porque há um grande acúmulo de casos, o judiciário não dá conta e acaba que esse prazo de prisão temporária é excedido, e isso é o quê? É ilegal e abusivo. Óbvio que podem haver flexibilizações nesse prazo, conforme o caso, mas, ainda assim, na grande maioria das situações, é ilegal e abusivo. Eu assisti um documentário que foi exibido pela TV PUC de São Paulo, em que um dos entrevistados, o Sidney, ele conta que quando ele foi preso, tinha celas com 20, 25 pessoas e não tinha separação daqueles que eram presos provisórios e aqueles que eram presos definitivos, porque não tinha vagas. E a própria lei de execução penal, que eu vou falar daqui a pouco, ela determina que a cela ela tem que ter pelo menos 6 metros quadrados, com ventilação e condicionamento térmico adequado à existência humana. Então, assim, óbvio que uma cela que tem 20, 25 pessoas não vai ter essas condições. É totalmente desumano você colocar uma pessoa nessas condições. Então, a gente vê que o sistema ele está perto da falência devido a essas superlotações das penitenciárias. Então, a gente entra aqui numa questão importante. A lei de execução penal, ela fornece várias garantias aos presos que, na maioria dos casos, não são cumpridas, mas quais são essas garantias? Principalmente, além do respeito à integridade física e moral, ela oferece outros tipos de assistência. Então, o preso, ele perde a liberdade, sim, mas ele tem direito a um tratamento digno e bem como o direito de não sofrer nenhuma violência física, nenhuma violência moral. A lei de execução penal ela vai garantir assistência material, né, que é o fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Segundo uma reportagem que foi exibida pela TV Globo, em 2019, a falta de assistência
desses materiais, ela é responsável por 61% das mortes dos presídios. É muito importante você fornecer uma assistência material de qualidade, mas só que isso não acontece mais uma vez por causa do problema da superlotação. Teve uma das entrevistadas nessa reportagem, que foi presa por tráfico de drogas, ela conta que quando ela chegou na cela, foram as próprias presidiárias que deram para ela alguns itens de higiene básica, e depois ela que tinha que se virar para conseguir, ou a visita levava, ou eles tinham que mesmo furtar lá dentro, não conseguia. Outra assistência é assistência à saúde, que é atendimento médico, farmacêutico, odontológico. Só que uma pesquisa feita pela Folha de São Paulo, esse ano mesmo, 2020, mostrou que cerca de 31% das unidades prisionais, elas não oferecem assistência médica. Tem até um livro muito interessante que chama Presos que Menstruam, da jornalista Nana Queiroz, que mostra a realidade das mulheres presidiárias, que tem um relato de uma mulher que foi presa, ela estava grávida, e assim, por causa da falta de medicação e dessas grandes pressões psicológicas dentro do presídio, ela acabou tendo o filho dela prematuro, e ela passando mal na cela, eles não conseguiam assistência médica para ela, custaram a conseguir uma viatura para levar ela até o hospital, então não existe ali assistência à saúde. Também tem a LEP oferece assistência jurídica, né, que são assistência jurídica àqueles que não têm recursos financeiros, o que também não acontece efetivamente por causa da falta de defensores públicos, porque, se eu não me engano, os defensores, cada um assume cerca de 800 casos, então muitos presidiários não conseguem ter acesso a esses advogados. Até então, a gente viu aqui que a pessoa que é condenada, ela é submetida a situações desumanas, e o que faz com que haja uma inversão de papéis. Então, o Estado, que ele devia ser o principal responsável pela salvaguarda dos direitos humanos, ele acaba sendo responsável pela violação. E essa ausência do Estado faz com que as facções criminosas acabem tomando o controle. Então, quando há uma reação do Estado a esse tipo de coisa, acontecem as rebeliões. As maiores rebeliões em presídios brasileiros foram o massacre do Carandiru, em 1992, que resultou em 111 mortes. Em um documentário tinha um ex-detento que estava no dia desse massacre, e ele conta que os próprios detentos que sobreviveram a isso, eles tiveram que ajudar a carregar os corpos dos colegas mortos, assim, um total desrespeito à integridade moral dos presos, né? Você carregar um amigo, um colega já morto. E também teve uma rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim, em 2017, que deixou 56 mortos. Especialistas que analisaram as situações viram que a crueldade com que os presos foram mortos tinham a intenção de mandar recados para grupos rivais. Então, os policiais fizeram isso meio que de propósito, é um absurdo. Então, a gente vê que o Brasil ele falhou na obrigação constitucional de assegurar condições mínimas de cumprimento de pena que são capazes de oferecer ao detento uma oportunidade real de ressocialização. E aí que a gente entra num ponto importante, a ressocialização. Voltando um pouquinho aqui para as garantias da LEP, tem duas garantias que são fundamentais para a ressocialização do apenado, que é a assistência social e a assistência educacional, que efetivamente não acontece, né? E já a própria, no primeiro artigo da execução penal, a gente vê que ela tem o objetivo de proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado internado, só que isso não acontece porque as instituições prisionais elas não estão preparadas para a ressocialização do apenado. Menos de 30% dos presos eles conseguem trabalhar e estudar no sistema penitenciário porque as vagas para que isso aconteça são bem menores do que a quantidade de apenados. Então, quando o ex-detento retorna para o ambiente social que ele vivia,
ele vai encontrar as mesmas condições que levaram ele ao crime, porque ele não conseguiu ressignificar os valores dele dentro do presídio, porque ele não conseguiu trabalhar, não conseguiu estudar, não conseguiu aprender nada, e sem esse apoio estatal é muito provável que vai haver reincidência. Tanto que uma pesquisa feita pelo IPEA mostra que num prazo de 5 anos, 24,4% dos ex-detentos, eles voltam a ser condenados. A gente vê que, assim, que a pessoa que ela volta ali para o convívio social, ela continua não tendo nenhuma perspectiva de vida, e por isso há essa grande taxa de reincidência. Por último, só para... É um assunto que está em alta, né, o Covid, mas dentro do sistema carcerário, a gente já viu que a higiene é muito precária. Tem racionamento de água, as pessoas elas ficam ali amontoadas uma em cima das outras, e faltam equipes de saúde. Então, nessas razões, a saúde dos detentos já é naturalmente comprometida, né? Então, a gente, com a pandemia, o perigo vai aumentar muito mais, o ambiente ele vai ser muito mais insalubre. Eu não consegui achar dados daqui de Minas Gerais, mas no estado de São Paulo, já quase 4 mil idosos e 17 mil pessoas com doenças que colocam elas no grupo de risco dentro das penitenciárias. Então, antes da pandemia, um detento morria a cada 19 horas. Então, você imagina agora, com essas condições insalubres e sem acesso à água. Então, tendo em vista que, se eu não me engano, acho que quase 16 mil pessoas presas já foram contaminadas pelo coronavírus, imagina o aumento do número de mortes por hora, por hora que vai acontecer. E por último, com a pandemia houve a suspensão de visitas, e com isso os detentos eles não estavam tendo acesso nem pelo telefone, nem fisicamente, com seus familiares, e acabaram que os policiais começaram a torturar os presos, né? Não tinha como eles denunciarem, não tinha como ninguém ficar sabendo, e isso é uma coisa que vem acontecendo muito, e a gente vê que o sistema carcerário ele precisa ser revisto. Excelente apresentação, Adriele, muito obrigado, né? Muito bom mesmo, traz aí, né, informações importantes e também para nossa reflexão, né? Muito obrigado. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma... Pode fazer. Bom, então vamos... Ninguém se manifestou por enquanto. Parabéns, viu, Adriele? Excelente. Obrigada. Vamos seguir, então, agora, pela ordem. Aqui é o Hugo Eustáquio Pinheiro. Vamos ver se o Hugo está presente. Não, o Hugo não está presente. Então, seguindo a ordem aqui, Márcio Hélio Moura Lima. Vamos ver se ele está presente. Também não está presente. Eita, fé. Poliana, chegou a sua vez. Poliana estava com medo de não dar tempo de apresentar, mas assim tem tido algumas ausências, e muitas vezes eu tenho que verificar que alguns alunos justificaram a impossibilidade de apresentação, porque estavam sem câmera no computador, etc. Então, essas pessoas, né, eu conversei com a coordenação, com a professora Wilba e tudo, as pessoas têm que fazer uma justificativa por escrito e apresentam o trabalho com trabalho substitutivo, que é um trabalho de 8 laudas, né, excluindo a capa e bibliografia, então um trabalho de pesquisa de 8 páginas, seguindo as normas da BNT, para entregar no dia do trabalho, que seria o dia da apresentação. Né? Bom, então, prosseguimos aqui. Poliana, você está com a palavra. Vamos lá. O slide já está aparecendo? Já, está sim. Tá. Vou aumentar aqui. Então, vou falar sobre o sistema carcerário brasileiro. Eu vou dar um enfoque maior na superlotação do sistema carcerário, porque, pela minha perspectiva e pelo que eu pesquisei, né, para fazer o trabalho,
eu percebi que a superlotação é a raiz de todos os outros problemas que acompanham o sistema. No sistema carcerário brasileiro, predominam ambientes insalubres e desumanos como consequência da superlotação. Contudo, o Brasil é o terceiro país no mundo no ranking dos países com mais presos, possuindo mais de 773 mil detentos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, ocorreu um aumento de 541 mil presos desde o ano de 2000. Entretanto, mesmo com esse número, não é perceptível a diminuição da violência nas cidades. Vou falar agora os motivos da superlotação. De acordo com o DEPEN, entre janeiro e junho de 2018, cerca de 35% da população carcerária era provisória, ou seja, estavam aguardando o julgamento. Contudo, muitas vezes o tempo que se esperava para ser julgado era maior que o tempo que era definido em sua condenação, e também poderia acontecer do indivíduo ser inocentado. A maioria dos casos de prisão no Brasil são relacionados às drogas, como tráfico, associação criminosa, indução ao uso de drogas, entre outros, sendo considerados 39,4% do total, e apenas 11,31% são presos por crimes contra a pessoa, como homicídio, ameaça, violência doméstica, entre outros. No Brasil, são definidas penas muito grandes por crimes pequenos. As pessoas são presas pelo ato e não por quantidade. Um exemplo disso seria uma pessoa vender 10 gramas de maconha para outra e não ser uma pena estabelecida pela quantidade, sim pelo ato do tráfico, podendo levar até 8 anos de prisão. As consequências dessa superlotação são que a superlotação faz com que se misturem presos em condições diferentes, como primários, reincidentes, crimes leves e violentos, que ali podem ameaçar, coagir e até recrutar novos membros. E, às vezes, uma pessoa que já está com 50 anos de carreira no crime fica na mesma prisão que uma pessoa de 19 anos que acabou de entrar. Também podem ocorrer as rebeliões, porque existem pouquíssimos agentes penitenciários para muitos detentos. Ocorre também a propagação de doenças em condições sanitárias insalubres, o racionamento de água, a ausência de atendimento médico e de assistência social e psicológica. Não há uma reinserção do ex-detento na sociedade por causa do preconceito cultural. Consequentemente, o Brasil é responsável por uma das mais altas taxas de reincidência, sendo de 7 a cada 10 criminosos. Agora, as possíveis soluções, especificamente para a superlotação, seria o monitoramento eletrônico, como alternativa para o encarceramento, que o preso poderia ficar na própria casa, e também a aplicação de penalidades administrativas, como advertência, multa, suspensão temporária ou diminuição do tempo de pena para crimes menores. E para o sistema carcerário em geral, seria um sistema penal pautado na reabilitação e reinserção do detento à sociedade, e não na punição, como é no Brasil. Um tratamento com respeito e estimular trabalhos e habilidades para que, quando saiam, consigam um emprego. Programas educacionais e incentivo cultural também. O crime é a motivação de muitos presos, principalmente dentro de facções criminosas. Então, deve-se criar uma nova motivação, podendo ser pela igreja e pela religião. E, por fim, o fim da cultura que bandido bom é bandido morto. Porque a própria sociedade cria, discrimina e marginaliza o negro e o pobre. E ela mesma os condena. Além da pobreza, existe também muita discriminação, infelizmente, no Brasil. Por fim, eu queria só recomendar uma série do Netflix, que é Por Dentro das Prisões Mais Severas do Mundo, especialmente o episódio que fala sobre uma prisão em Porto Alegre, aqui no Brasil, e em seguida assisti um que é na Alemanha, que é uma prisão terapêutica. É muito interessante ver essa diferença de tratamento.
Gente, eu estou com o microfone desligado. O Zé Henrique está comentando ali que tem uma série que chama Irmandade, né? Não conheço essa série ainda não. Bom, parabéns, viu, Poliana, pela sua apresentação, pela sua pesquisa. Não vi o documentário inteiro não, mas tem alguns, eu vi acho que uns 2 episódios só, né, em presídios. Eu vi um que é em presídio brasileiro, né? É muito hard, né? Complicado. Acho que é no Netflix, sim. Não é, Poliana? Isso mesmo, é Netflix mesmo. Isso, Netflix. Bom, o professor Jorge Fernando, né, que é o nosso doutorando no nosso DINTER, né, com Manaus, ele estava comentando aqui que o sistema carcerário no município de Manaus está uma situação bem pior. E a gente teve notícias recentes de rebeliões, né, situações graves, né, acontecendo lá. Ô Jorge, você quer falar alguma coisa? Ou comentar alguma coisa com os alunos? Oi, professor. Está me escutando? Sim, estamos escutando. Então, vamos lá. Aqui. Professor, boa tarde a todos. Boa tarde a todos os colegas. Estão visualizando aí? Deixa eu tentar passar um pouco da realidade aqui do município de Manaus. Eu sou professor também e sou advogado, e a situação do sistema carcerário do município de Manaus é muito grave, né? Então, assim, o próprio secretário da SEAP, né, de Segurança Pública, ele faz algumas barganhas com os faccionados dentro do sistema penitenciário, né? Para que não ocorra essas atrocidades dentro do presídio, seja ele qual for, CDPM1, CDPM2, IPAT, até mesmo a caracterização da mulher, né? Para mim, o presídio mais organizado que existe dentro do município de Manaus é o da mulher, porque todos têm programa de ressocialização, mas dentro dos outros presídios não existe. E a questão da saúde pública, né, que é um dos temas que é o tema que eu estou abordando no meio da minha tese do doutorado, né, assim, não existe saúde pública para os apenados, para os detentos ou internos provisoriamente que estão respondendo por crime temporário, preventivo, de forma preventiva. Então, assim, não existe isso para eles aqui no município de Manaus. O que a gente pode tirar disso aí? Que como a doutora falou anteriormente, que todo o sistema carcerário do Estado como um todo, do país como um todo, ele está falido, né? E é preciso visualizar, é preciso bater nas políticas públicas de ressocialização, para que aquela pessoa ela possa se ressocializar e tenha uma perspectiva de vida fora do presídio. Porque a pessoa ela vem para o presídio pelo fato de não ter uma perspectiva de vida lá fora. Então, assim, não é realidade só de Porto Alegre, de São Paulo. E eu quero falar uma coisa para vocês que é muito regional. O município de Manaus, o estado do Amazonas, ele é fronteira com todos os países praticamente que fazem o tráfico de drogas no Brasil ser fortalecido como ele é. Então, a maioria da demanda do tráfico de drogas, ela passa pelo município de Manaus e ela é distribuída para todos os outros estados do nosso país. Então, assim, o confronto de milícia ele é gigantesco dentro do nosso município aqui. E isso aí não é só uma realidade dos outros estados. E eu quero que vocês visualizem, se vocês puderem fazer um trabalho também voltado, não só essa caracterização fronteiriça do tráfico de drogas do município de Manaus, seria interessante. Porque até chegar em Belo Horizonte, até chegar em Manaus, até chegar no Rio de Janeiro, até chegar em outros lugares de outros estados, vai ter que passar pelo nosso município. Um outro exemplo também, voltando não só ao tráfico de drogas, à prisão e tudo mais, é o tráfico de pessoas, né? Se a gente for visualizar, o município de Manaus também, ele é o principal. Tráfico de pessoas, de mulher, de trans e de criança. Então, sai daqui para toda parte do mundo, tanto para a Europa como para a América Central. Então, assim,
para quem trabalha o direito penal e para quem gosta muito do direito penal e para quem gosta do direito constitucional, assim, o município de Manaus é um prato cheio para a gente poder trabalhar aí a parte das políticas públicas, a falta de políticas públicas. É isso que eu tenho para contribuir, professor. Muito obrigado, Jorge, pela sua intervenção. Grande abraço. Parabenizar mais uma vez a Poliana pela sua apresentação e todos os outros colegas. E nós temos, então, ainda a participação do Tiago dos Santos Correia, né, que é, então, o último a apresentar no dia de hoje. O Tiago está presente. Tiago, você tem a palavra aí para fazer a sua apresentação. Boa tarde, professor. Boa tarde. Vou compartilhar aqui um slide também que eu tinha feito, mas acaba que basicamente os colegas abordaram muita coisa aí, mas eu vou pontuar algumas coisas. Mas não tem problema, que a gente aprende também com a repetição. Vamos trazer os dados, sistema carcerário, os problemas, né? Não tem problema que a gente precisa sair daqui, né, com um pouco mais de conhecimento, né, a respeito desse problema, para que a gente possa pensar aí soluções, né, que é o nosso papel na universidade, né, de vocês aí como futuros, né, agentes no direito, né, nas mais diversas funções, seja como promotor, advogado, delegado, né, jurista, juiz, professor, né, enfim, nós temos que encontrar respostas para os nossos problemas. Então, pode aí seguir tranquilamente, Vitor. Vitor não, Tiago. Estamos vendo bem o slide. Já carregou aí? Porque para mim, já. Para mim já está aqui. Tá preta. Tá. Sistema carcerário, tá aí. Sim. Então, pessoal, igual os meninos abordaram aí, já introduziram bem a questão do sistema carcerário brasileiro. Uma coisa que eu vou pontuar é em questão que pedem a ressocialização dos presos e apenados, porém não dão a oportunidade de estudos, oportunidade de cursos na demanda em que se prende. Todos falam, o preso tem que trabalhar para ajudar a colaborar, porque usa o dinheiro do cidadão e tal, mas com todos os benefícios que o governo proporciona para uma empresa implementar a mão de obra dos presos, menos de 1% das vagas oferecidas são preenchidas pelas empresas que não querem vincular as suas marcas com a produção realizada por presos. Ô, Tiago, sumiu a sua imagem, a sua tela, compartilhamento. Vou tentar aqui de novo aqui, pessoal. Apareceu de novo? Espera aí, ainda não. Tá, mas parece que está carregando. Mas pode ir falando, professor? Pode ir falando, sim. Pode. Apareceu. Pode ir falando. E como a colega Poliana abordou aí,
acaba que esses problemas acarretam na evolução do apenado, que imagina o preso ficar o dia todo encarcerado, quase nem respirando dentro de uma cela sem fazer nada. Acaba que aquele que não tinha uma mente criminosa, que realmente cometeu um ato falho, ele acaba aprendendo coisas, acaba que a cadeia se torna a escola do crime, né? Então, devia ter esse incentivo para o trabalho, para cursos, e que conseguisse para uma evolução, para realmente ressocializar o preso. Eu vou passar o slide aqui, só confirmem para mim se está aparecendo. Tá sim. Uhum. A questão da lei de execução penal, que os colegas abordaram, o Alexandre e o Keylor também. Aí coloquei aqui que a Poliana também falou que é a terceira maior população carcerária do mundo, tendo 831.396 presos para 423.243 vagas. Então, aí você já consegue comparar que é como você ficar preso numa sala de 2 metros quadrados com 10 pessoas ou a mais. Então, não tem condições de uma pessoa nessas condições evoluir. No caso, ela involui, né? Ela acaba saindo de lá um criminoso mais perigoso do que da forma que entrou. E aí o slide mostra que os principais crimes que levam à prisão os crimes relacionados ao tráfico de drogas. Então não é nem o crime de homicídio, que é o bem tutelado no caso previsto nas normas brasileiras. Então, o crime mais cometido que leva às prisões é o de drogas. Então, acaba que teria que ter outras formas de conseguir que fizessem esse tipo de crime, que acaba que os conhecidos mulas, né, acabam caindo na prisão com os traficantes perigosos. Então, teria que ter uma forma de separar esses tipos, igual a Poliana falou, uma prisão domiciliar, um monitoramento eletrônico, e para que não tivesse a superlotação e que não agravasse essa situação. Eu coloquei aqui 2 livros que são de autoria do Dauros Varela, que é o Estação Carandiru, que tem filme, teve um documentário também. Esse é bem famoso, que é da prisão masculina, mas tem o Prisioneiras, que é de prisão femininas, que são relatos de quando ele trabalhava nas cadeias das prisioneiras. Então é bem interessante, se tiver um tempo, parar um pouco para ler, que esse livro mostra a realidade de que as mulheres também passam nos presídios, porque no caso dos homens não há um abandono da família, de visitas, de suprimentos, né? No caso, sempre tem a mãe, e no caso das mulheres, não. 60% das mulheres não recebem nenhum tipo de visita a partir do momento que elas começam a cumprir a pena. Então, é um livro que soma muito na nossa vida acadêmica, porque o que é noticiado, o que é mais transparente é a questão da prisão masculina. E acaba que não tem esse olhar para as prisões femininas, que ainda tem mulheres que dão à luz em prisões e têm o direito de ficar com a criança até ela completar os 3 primeiros meses. E acaba que depois desse tempo, ou se ela tiver família, é entregue à família, se não tiver, ela é entregue à adoção. Então, é um livro bastante explicativo, né, que traz a gente para a realidade. E a questão do documentário também que a Poliana falou, que é por dentro das prisões mais severas do mundo, que mostra a prisão mais perigosa do mundo, que é a do Paraguai, onde acaba que um mata o outro para ter lugar para dormir ou para ficar em pé. Uma das prisões que tem mais mortes por decapitamento também. Então, acaba que também vale a pena assistir.
E também eu trouxe deixa eu ver se vai. Uma reflexão aqui que é do Drauzio Varela, que ele fala: a perda da liberdade e a restrição do espaço não conduzem à loucura, ao contrário do que muitos pensam. Em cativeiro, os seres humanos, assim como outros primatas, criam novas regras de comportamento com o objetivo de preservar o grupo, que é a questão das normas que tem dentro da cadeia, né? Então lá acaba que é um mundo diferente. Lá segue as regras daqueles que acabam que estão lá há mais tempos, que são geralmente nominados chefes, né? Então tem toda uma lei que tem que ser seguida lá dentro, que se você não seguir, ou você é morto, ou acontece coisa pior com você. E aqui também a gente tem que trazer a relação dos homossexuais, né, na cadeia. Eles têm, por lei, assegurado um tratamento diferenciado por conta do alto número de estupro que acontecia no ato das prisões desses que caíam em celas normais, né? Em celas normais não, em celas com outros indivíduos que não eram homossexuais. Então, teve uma garantia por lei que eles têm que ter um pavilhão, né? Nem uma cela, um pavilhão separado dos outros indivíduos que não são nominados homossexuais. E acaba que esses presos, eles, além de sofrerem já o preconceito que sofrem aqui fora, eles lá dentro, eles sofrem de forma pior, né? Porque acaba que eles estão presos dentro da prisão, que eles não podem ter aquela recreação com os outros presos, e acaba que eles têm que conviver com, como se diz, a tribo deles. E em relação às questões das leis, da Constituição, os colegas abordaram bem aí, eu só complementei aqui mesmo. Como o professor falou, todo conhecimento é válido. Eu encerro minha apresentação, professor. Eu começo a falar e esqueço de ligar esse microfone. Parabéns, né, Tiago, pela sua apresentação. Estamos chegando no finalzinho da aula. Eu queria só deixar, né, uma breve reflexão também sobre uma questão que o Tiago levantou, que é muito importante, é de que a grande maioria das pessoas presas do Brasil, né, é por motivação de tráfico de drogas. E a questão das drogas é uma questão muito mal trabalhada, né, em vários lugares do mundo e aqui no Brasil, né, especialmente. Né, é muito importante. Depois agora eu estava tentando lembrar o nome, está aqui na minha biblioteca, mas depois eu passo para vocês a recomendação de um livro de um especialista, né, em drogas, que é um grande pesquisador argentino. Eu trago, na próxima hora, eu trago o nome e a referência do livro para vocês. Mas uma pergunta que normalmente não se faz, e que é muito importante, e que às vezes propositalmente não se faz, e que é muito importante para a questão das drogas, quem diz quais drogas são permitidas e quais drogas não são permitidas. Quais drogas são legais e quais drogas são ilegais? Quem criminaliza as drogas? Então, aquela mesma pergunta que eu fiz no início da aula, quem diz o que é crime, né? Quem tem poder para dizer. Né? Quem diz o que é normal e anormal é quem tem poder para dizer. Né? É quem está no poder. E esse, geralmente, é um grupo pequeno de pessoas. Isso mesmo vale para as drogas. Ou seja, muitas drogas que eram permitidas em um determinado momento da história deixaram de ser permitidas. Muitas drogas que eram proibidas passaram a ser permitidas. Né? Drogas que são, então, isso varia muito com relação ao país, ao local, à cultura, ao tempo, né? Com relação às drogas. Ou seja, toda a sociedade, desde a antiguidade, toda a sociedade se relaciona com drogas. Ou seja, as drogas estão presentes em todas as sociedades. E você tem drogas que curam,
drogas que matam, drogas que alucinam, drogas que fazem as pessoas se concentrar, drogas que revelam, né, que aumentam a concentração, drogas que diminuem a concentração, drogas que habilitam para o trabalho, drogas que desabilitam para o trabalho. As drogas foram utilizadas em guerras, na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, quando a Alemanha invade a França numa velocidade, né, surpreendente. Os militares alemães conduzindo os tanques eram menores, que passaram, né, eles saem, invadem a Bélgica e entram pela floresta das Ardennes, pelo norte da França, e chegam rapidamente em Paris, né, dando aí um drible no exército francês. E esses soldados eram capazes de ficar, né, 24, 48 horas acordados, porque tomavam drogas para ficarem acordados. Hoje é muito comum, né, nas guerras, nas operações militares, o exército norte-americano também, que começa a fazer isso na Segunda Guerra Mundial, além do exército alemão, os exércitos hoje todos, drogas que tiram o medo, né, drogas que fazem ficar acordado, que fazem dormir, drogas que tiram a fome, ou drogas, enfim. As pessoas, né, e esses combatentes hoje combatem, né, drogados, assim como o uso das drogas, que foi muito comentado na Guerra do Vietnã, né, e você tem drogas, como eu disse, drogas que curam, né, todo mundo, né, já consumiu drogas, um remédio para dor de cabeça, né, um medicamento para cura, né, de uma determinada doença, né, e esse autor ele faz um estudo muito interessante sobre as drogas. Inclusive, a mesma droga, e isso também, é só a gente pensar um pouquinho que a gente também sabe disso, né? A mesma droga que mata, cura, depende da dosagem, né? A mesma droga que aliena, ou seja, depende, então, de um monte de fatores. E a pergunta que a gente precisa fazer, primeiro, quem diz e por que determinadas drogas são legais e outras drogas são ilegais? Por exemplo, por que a maconha é ilegal, que é uma droga, e eu já respondo, é uma droga que desabilita para o trabalho, e a Ritalina, por exemplo, que é uma droga pesada, que causa efeitos, né, colaterais, ela é permitida, né, e até receitada por médicos, inclusive para crianças e adolescentes. Né? A maconha é uma droga, como eu disse, que desabilita para o trabalho, né? Faz menos mal do que um cigarro, né, como você descreveu aí. Né? Já a Ritalina, né, ela é uma droga que habilita para o estudo, para a concentração, para o trabalho. Né? Então as pessoas tomam para ficar focadas, né? Mas ao mesmo tempo essa droga tira a criatividade. Né? Então, se a gente começa a fazer, o que eu estou querendo chamar aqui a atenção, né, e não vou aprofundar muito nesse tema, mas você tem uma primeira pergunta a ser feita. Quem diz quais drogas são permitidas e quais drogas são proibidas? Por quê? Qual é a motivação? Né? Ou seja, o fato de a gente viver em uma sociedade que lida com a droga, isso está presente em toda e qualquer sociedade, desde a antiguidade, desde a pré-história. Né? Você tem drogas que curam, você tem drogas que vêm de raízes, né, de plantas, que se tornam plantas medicinais, raízes medicinais, que depois são patenteadas aí pela indústria farmacêutica e vendida. Você tinha uma disciplina na Faculdade de Medicina da UFMG, logo após a Segunda Guerra Mundial, que era um estudo, por exemplo, do efeito que as águas, né, lá em São Lourenço, Caxambu, né, Cambuquira, você tinha águas com ferro para curar a falta de ferro no organismo, né, águas que acalmam as pessoas, que hoje essas substâncias são extraídas das águas, né, para transformar em medicamentos para acalmar e etc. Enfim, então, primeiro, tem que acabar com essa hipocrisia. Né? As drogas curam, as drogas matam. Muitas vezes a mesma droga que cura, mata, depende da dosagem, depende do acompanhamento, depende do que para que é usado. Né? E na segunda pergunta, que não é feita e que tem que ser feita, né? E isso tem solução, né? Por que as pessoas são levadas a usarem drogas?
né? Exatamente também, Jorge. Né? Então, você tem aí interesses econômicos, a indústria farmacêutica é poderosíssima, né? Finalidades do próprio Estado controlar o comportamento das pessoas. Né? Então, isso vai fazer com que determinadas drogas sejam incentivadas, outras proibidas. Em determinado momento, uma pode, outra não pode, depois muda. Né? E tem que acabar com essa hipocrisia, né, de que é fruto mesmo do desconhecimento, né, e da ignorância. E a gente precisa tratar essa questão seriamente. Né? As drogas existem em todas as sociedades, elas são necessárias e trabalhadas, né, como medicamentos e etc. E a gente precisa entender, então, esses porquês. Quem diz, por quê, né, por que determinadas drogas são permitidas e outras proibidas, tem resposta para isso. Né? E aí a principal pergunta, o que levam as pessoas a consumirem drogas sem orientação de médicos, a se drogarem, a consumirem alucinógenos e outras drogas que fazem muito mal, né, drogas que matam, né, em quantidades, né, e que consomem, né, isso que leva à destruição da vida da pessoa. Né, mas o que leva essa pessoa a fazer isso? Se a gente conseguir responder, e é possível buscar a resposta para isso, se a gente conseguir, né, a responder a essa pergunta, o que leva as pessoas, né, a consumirem drogas ilegais, o que leva as pessoas a consumirem drogas sem orientação de médicos, em quantidades não recomendáveis, né? O que leva essas pessoas a consumirem drogas em excesso, né? Lembrando que uma cerveja, né, é uma droga também, um vinhozinho que você toma no fim de semana, se você toma um cálice, não tem problema, mas a pessoa começa a tomar todo dia, em grande quantidade, acaba com a vida da pessoa. O que leva as pessoas ao alcoolismo, o que leva as pessoas ao consumo das drogas? Essa resposta existe, essa resposta ela é, né, procurada, e muitas respostas já encontradas pela academia, por cientistas, por pesquisas mais variadas, né, e a gente procurando essas respostas, a gente vai encontrar respostas também para o grande problema das drogas e para o problema, né, do cárcere, onde 50% da população carcerária vem por causa do tráfico ou consumo de drogas. Né? Uma coisa muito interessante que eu ouvi uma vez de um médico, que é professor da Universidade Federal de São Paulo, que é a antiga Escola Paulista de Medicina, e fala, hoje é possível você curar, né, qualquer pessoa com vício em drogas. Você tem formas de curar. Mas, para você curar uma pessoa que está viciada em drogas, né, a primeira questão, primeiro problema que tem que ser enfrentado, que está no campo das ciências psi, né, essa pessoa tem que desejar ser curada. Se ela desejar ser curada, ela será curada. Da droga, né, do vício da droga que escraviza a pessoa. Né? Segundo, né, essa pessoa, o que vai levar essa pessoa a esse consumo da droga, né, que vai matar, que vai acabar com a vida dela, é a droga da vida que ela leva. Então há fatores que são fatores familiares, fatores sociais, fatores culturais, fatores econômicos, né, que levam a pessoa ao desespero do consumo da droga. Né? Então, se essa pessoa, que primeiro ela tem que desejar ser curada, ela uma vez curada, se ela é jogada de novo na droga da vida que ela levava, ela volta ao consumo da droga. Né? Então a gente precisa entender isso. Não vamos, né? A questão das drogas é uma questão de saúde pública e ela vai ser resolvida com políticas de saúde pública. Não vai se resolver o problema das drogas com polícia. Né? A polícia é a produção das drogas, o tráfico das drogas, muito bem. Mas o consumo, né, o consumidor, você não vai resolver o problema do consumidor trancafiando ele. Você vai piorar o problema. Né? Ou com polícia. A polícia vai com inteligência policial, né, achar quem está produzindo as drogas, né, essas pessoas estão produzindo as drogas. O problema, geralmente, a repressão das drogas é feito, né, em relação à repressão de pessoas pobres, né, que estão nas favelas, que entregam as drogas. Agora, quem é que está produzindo? Né? O consumo das drogas na classe média alta, que também está aí e não acontece nada, é a casa do pobre que é invadida e não a casa do rico, né? Muitas vezes de políticos, né? pelo Brasil, pelo México, pelos Estados Unidos, pelo mundo afora, políticos envolvidos com isso. Né? Então,
se a gente atua com inteligência, com conhecimento, com a ciência, né, com saúde pública para curar as pessoas que estão drogadas, viciadas, sofrendo, né, e com inteligência policial para ver quem está fabricando as drogas, né, quem está distribuindo essas drogas de forma ilegal, etc., a gente soluciona o problema. E a gente esvazia 50% dos presídios no Brasil e em vários lugares pelo mundo afora. Ainda salva a vida de um monte de gente. Mas para isso tem que atuar com inteligência, com ciência. Né? E as pessoas drogadas precisam de acolhimento. E não de punição. A pessoa drogada ela está sofrendo, a pessoa viciada ela está sofrendo. Ela precisa ser acolhida. Ela precisa de amor, de carinho, de acolhimento e de ciência, né, de tratamento, né, especializado para curar essa pessoa. Ela pode ser curada, né, mas para isso também ela tem que desejar. Então ela tem que sair da droga da vida que ela está levando. E aí ela não pode voltar para a droga da vida que levou ela a esse desespero. Então fica aí essas reflexões finais com relação a essa questão. Então, gente, muito obrigado, né? Aí pelas apresentações, foram muito ricas, muito importantes, né? Muito obrigado pela participação de vocês, e aí nos reencontramos, né, na próxima semana. Beleza? Professor, o senhor pede desculpa, que eu queria participar da palestra agora às 18 horas, mas eu tenho aula agora, não vai dar, infelizmente, viu? É Helenice que está falando. Eu queria participar da palestra. Oi, agora? Horas. É. Oh. Ah, tem a palestra minha daqui a pouquinho, 18 horas, estão convidados. Eu tenho aula de civil até 10 para 7. Gente, são. Tá bom, professor? Desculpa não poder... Tá joia, então. Abraço, gente. Obrigada, professor. Até mais, obrigado. Até mais.